Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Privilégio enorme é estarmos aqui esta manhã para juntos nós separarmos um tempo de louvor, um tempo para ouvirmos a palavra de Deus. Que o Senhor edifique a sua vida, fortaleça o seu coração, a sua casa, em nome de Jesus. Compartilhe o link deste encontro com algumas pessoas. Convide os seus amigos para participarem aqui conosco e mantenha um texto bíblico próximo a você. Nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos. Salmo 37. Salmo 37, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor, ela diz assim: Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. É assim que nós vivemos, confiando no Senhor, certo de que Ele é um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que está cuidando de todas as coisas. E o nosso desejo é para que os nossos corações possam se agradar dos caminhos do Senhor, de viver uma vida próximo a Ele, que nós possamos aprender do Senhor os seus caminhos, certo de que Ele está conduzindo todas as coisas. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por esta palavra, agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de ter este encontro, mesmo online ainda, mesmo aqui pela internet, mas sabemos que, como igreja, estamos juntos louvando ao Senhor. Vamos orar e agradecer. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais este dia. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo que nós temos o privilégio, ó Deus, de estar na Tua presença para Te louvar, para ouvir da Sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, Pai. Transforma, ó Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Deus. Sei que ainda estamos distantes, ó Pai, mas que, ó Deus, como igreja, através da Sua presença, que nós possamos estar juntos, unidos em Cristo, ó Pai, para a Sua honra e para a Sua glória, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Na cidade do nosso Deus.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
Que alegria separarmos um tempo de louvor, um tempo de adoração ao Senhor. Que saudade que eu estou de todos vocês. Que saudade de dar um abraço em cada um de vocês. Mas mesmo distantes, receba o nosso abraço. O abraço da nossa igreja, o carinho da nossa igreja. Vocês que estão nos assistindo, os irmãos da nossa igreja, você que talvez está nos visitando hoje no nosso encontro aqui da Igreja do Alto online. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui à disposição. Vocês não estão sozinhos. Está aqui os dados da nossa igreja, nas nossas redes sociais, o nosso site, o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Caso você precise de uma oração, de uma palavra, se você está passando por alguma dificuldade, nós estamos aqui como igreja à disposição para servir cada um de vocês. Vamos separar um tempo de oração? Vamos orar para aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade. Sabemos da luta de alguns irmãos da nossa igreja com entes queridos. Se você lembra de algum deles, você pode orar em específico. Separa um tempo de oração. Você deseja interceder por alguém, algum amigo seu próximo que está passando por alguma luta, alguma dificuldade. Separe um tempo. Ore, vamos orar uns pelos outros. Senhor, muito obrigado, Pai, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque nós temos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos na tua presença, Pai. Mesmo online. Neste tempo, ó Deus, que nós entendemos a importância desse distanciamento. Mas que o Senhor, Deus, esteja fortalecendo as nossas vidas, os nossos corações, a nossa unidade, ó Deus, em nome de Jesus. E é por isso, ó Pai, porque no Senhor nós estamos unidos, que nós estamos aqui para orar, para interceder pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, ó Pai. Por aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, por aqueles, ó Deus, que estão enfrentando alguma batalha na saúde. Que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, dando sabedoria, graça, ânimo, renovando as forças, ó Pai, de cada família, ó Deus, em nome de Jesus. Certo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará, ó Deus. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique mais um tempo conosco, que o Senhor fale ao seu coração através desta mensagem. Logo após o nosso encontro online, temos mais um encontro da Do Alto Kids Box. Aventuras no Deserto, uma jornada com Deus. Meus irmãos, que tempo precioso para as nossas crianças. Está aqui o link do encontro das crianças e também no final ele vai estar aqui na tela. Junte as crianças para participarem conosco. Hoje nós estamos finalizando mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto. Quando a vida dói, quando a luta, quando o sofrimento bate à nossa porta. E com certeza, meus irmãos, o ano de 2020 está sendo um ano marcante para a vida de muitas pessoas que estão enfrentando grandes momentos de lutas por causa das perdas, as crises que surgiram, soma-se com as lutas do nosso cotidiano de todos os anos. Mas este quadro que nós estamos passando, lembramos nessa série do mês de prevenção ao suicídio, do Setembro Amarelo, e como que os índices estão crescendo de suicídio, de depressão, de ansiedade, fruto de tudo isso que está acontecendo no mundo. Com certeza, o ano de 2020 foi um ano marcante para a vida de muitas pessoas. Muitos de nós dizem que em 2020 estão passando por situações que jamais imaginavam passar em sua vida. Jamais conseguiriam imaginar
que iriam passar por tamanhas lutas e dificuldades neste ano. Um ano que nós começamos cheio de expectativas, com muitos planos, mas que esses planos foram mudados. Porque nós sabemos que acima dos nossos planos existem os propósitos e os planos de Deus. E Deus, sendo um Deus soberano e poderoso, está governando todas as coisas. Isso traz uma esperança para as nossas vidas. É isso que nós estamos aprendendo nesta série de mensagens, refletindo no livro de Jó, a respeito da soberania, do poder de Deus. E através da história deste homem, Deus está nos ensinando a como passar por este tempo, quando a vida dói. Por isso eu quero convidar você, tem um texto bíblico próximo a você, e abrir lá no livro de Jó, capítulo 42, nós vamos começar lendo versículo de 1 a 6 para iniciarmos a nossa reflexão. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de 1 a 6. A palavra do Senhor, ela diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Que neste momento, através da ação do teu Santo Espírito, ilumine as nossas mentes e fale aos nossos corações, para que possamos ser edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando a vida dói, quando a luta, quando a dificuldade passa por nossa vida, chega também as perguntas. Aqueles momentos de questionamento. Por exemplo, por que eu estou sofrendo? Qual a causa do meu sofrimento? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tinha que ser eu? Por que tinha que ser eu a passar por este momento de sofrimento? Por que tinha que ser eu a enfrentar essa doença? Por que tinha que ser eu a enfrentar esta perda? Por que comigo? Ou o que eu fiz de errado? O que eu fiz para isso estar acontecendo comigo hoje? Onde foi que eu errei para estar sofrendo essas consequências? E quando nós olhamos, meus irmãos, para Jó, Jó passou por esses questionamentos. Jó passou por esses momentos de se perguntar. Diante das suas lutas, diante das dificuldades da sua vida. Jó, que era um homem rico, poderoso, o mais poderoso do Oriente, sofreu grandes perdas em principais áreas da vida. Na área financeira, perdeu todos os seus bens em um único dia. Perdeu todos os seus filhos, seus 7 filhos e suas 3 filhas. Filhos que viviam em comunhão, em harmonia, que Jó os ensinava. Jó, com a sua mulher, sua mulher que olhou para Jó e disse: olha, Jó, você ainda vai se manter íntegro. Você agora perdeu a saúde. Blasfema contra Deus e morre. Uma crise junto com a sua mulher. E os seus amigos, que no primeiro momento sofreram com Jó, mas depois que Jó trouxe à tona, escancarou seu coração para os seus amigos, trouxe os questionamentos, os seus amigos começaram a falar: ah, Jó, você era um homem tão bom, suas palavras sustentaram tantas pessoas, ajudaram tantas pessoas, e agora elas não servem para você?
Jó, você não tinha fé que você falava? Ou, Jó, o que você fez? Você pecou, você fez algo errado. Ou se não, olha, Jó, sua vida parece com a vida de alguém que não conhece a Deus, viu? A sua postura agora parece com alguém que não conhece a Deus. Porque surgiram os questionamentos, surgiram as perguntas. Diante de toda essa perda, diante das dificuldades, diante de tudo que o Jó está passando, mais ainda, diante do silêncio de Deus. Ah, meus irmãos, não existe agonia maior do que o silêncio de Deus. Jó lhe apresenta questionamentos lá do fundo do seu coração, da sua dor, por ele ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que andava com Deus, mas agora se sentia sozinho. E o livro de Jó fala que para Jó os céus se tornaram como um metal. Esse era o sentimento de Jó, um sentimento de solidão, um sentimento de perda, um sentimento de derrota, um sentimento de silêncio, sofrendo com o silêncio de Deus. E nesse momento, na vida de Jó, surgem os questionamentos. A partir lá do capítulo 3, Jó ele começa dizendo no capítulo 3, versículo 20: Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Versículo 18 do capítulo 10. Por que, pois, me tiraste da madre? Jó está dizendo, olha, por que eu nasci? Nasci para sofrer? Nasci para passar por isso? Jó, no capítulo 3, deseja a morte, deseja que ela chegue logo. Jó não deseja tirar a vida, mas deseja que a morte encontre a sua vida logo. Tamanho seu sofrimento, ele questiona. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? No capítulo 7, versículo 20. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? O que eu fiz para o Senhor, Deus? O que eu fiz contra Deus? E por causa disso eu estou passando por isso. Onde que eu errei? Onde que eu errei para estar passando por isso tudo aqui? Nós que talvez pela cultura popular conhecemos Jó como pela paciência de Jó. Jó, quando nós lemos o livro, não se demonstra um homem tão paciente assim, mas que, olhando para a sua dor, pelo seu sofrimento, tudo que ele estava passando, surgem muitos questionamentos a respeito daquela dolorosa espera por algo, diante da dor, do sofrimento, a espera do agir de Deus. E lá no capítulo 10, Jó ele continua. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeitastes a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal, ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Lá no versículo 9 do capítulo 11. Lembra-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Veja que questionamento difícil Jó, ele está trazendo diante de Deus. Jó está falando com Deus. Jó está questionando a Deus como que Deus está medindo a Jó. Como que Deus está fazendo aquilo com Jó? Deus que criou Jó do pó da terra, do barro, agora está esmagando Jó.
Veja que diante dos questionamentos, Jó, ele nunca deixa de reconhecer a existência de Deus. Ou de que é Deus que está no controle. A soberania de Deus. Mas os próprios questionamentos demonstram que existe um Deus. O homem, por mais ateu que alguém possa ser, diante das lutas e das dificuldades, e quando surge um questionamento, quando ele traz um porquê, na sua pergunta, ele reconhece que existe algo ou alguém por trás de tudo. Ele pode não saber o que. Mas esta pergunta, esse questionamento, está no coração dos homens. Vários outros homens na Bíblia passaram por momentos de questionamento. Por momentos de perguntarem a Deus por que eles estavam passando por aquilo, por que eles estavam sofrendo, por que tinha que ser com eles, por que eles estavam sendo perseguidos. E sabe, meus irmãos, o que eu vejo é que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, amor, conhecendo quem nós somos, conhecendo as suas criaturas, pequenos, frágeis, limitados, permite o questionamento. Sabe por quê? Porque ele sabe do nosso questionamento muito antes de nós pensarmos. Ele sabe aquilo que está em nosso coração, ele que sonda a nossa mente, os nossos corações, nos conhece da forma mais profunda. Sabe dos questionamentos da nossa vida. Sabe das nossas perguntas, dos nossos porquês. Mas em meio ao sofrimento e à dor, Jó ele jamais negou que existisse um Deus soberano e poderoso por trás de tudo que estava acontecendo. Talvez você tenha passado por esses momentos. Momentos onde você está se perguntando, por que eu estou sofrendo? Às vezes você não identifica nenhum motivo aparente, para falar a verdade. Não está passando por nenhuma crise financeira, crise familiar, nenhuma doença ou algum outro motivo, mas existe no seu coração uma tristeza profunda. Às vezes você está se perguntando o porquê de algumas perdas, porquê de ter que enfrentar algumas situações. E num momento como esse, foi que Deus se revelou para Jó. E a partir do capítulo 38 de Jó, nós vemos como que Deus se dirige para Jó. Como que Deus ele fala com Jó. A partir do capítulo 38, versículo de 1 a 4, a palavra do Senhor diz: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber? Onde estavas tu? Deus se revela para Jó em meio aos seus questionamentos de forma poderosa. Deus se revela, Deus revela a sua grandiosidade, o seu poder, a sua majestade naquele momento de grande sofrimento e grandes questionamentos. Mas veja como que Deus ele se reporta a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios? Quem é esse que não tem conhecimento e está falando? Quem é esse que quer me ensinar algo? Charles Swindoll fala algo interessante a respeito do diálogo de Deus com Jó. E ele diz: acho interessante e surpreendente o que Deus não faz. Ele não dá quaisquer resposta às perguntas de Jó.
Ele não se desculpa por ter ficado tanto tempo mudo. Ele não quer informar sobre o trato dele com o Satanás. Quando tudo começou, ele não reconhece que Jó passou por grandes dificuldades. Quando finalmente fala, começa com uma reprovação. Começa ensinando a Jó. Começa advertindo a Jó, exortando a Jó. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Deus não deu nenhuma resposta para Jó sobre os seus porquês. Deus não pediu desculpas. Deus não deu uma justificativa. Deus não falou sobre o seu diálogo com o Satanás, mas antes Deus se revelou. Deus se apresentou para Jó de algumas formas, como no capítulo 38, perguntando para Jó, você estava lá? E veja no versículo 4, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu, com meu poder, glória, majestade, criei todas as coisas? Então quem é você? Onde você estava, Jó? Olha o quão pequeno você é diante de toda a história. Ou, como no capítulo 40, como que Deus diz para Jó, eu devo alguma coisa a você? Veja o versículo 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é meu, Jó. Tudo que você está vendo é meu. Te devo alguma coisa? Você me deu algo para que eu tenha que te retribuir? Te devo alguma coisa? E Deus se revela para Jó. A sua grandeza, a sua majestade, o seu poder e a sua glória. Quando a vida dói, às vezes nós não precisamos, não é de respostas, mas precisamos que Deus se revele a nós. O que nós sentimos mais falta não são de respostas para as nossas perguntas diante das lutas e das dificuldades, mas o que nós podemos sentir. Mas que o homem, distante de Deus, ele pode sentir mais falta é de conhecer a esse Deus. E nós só o podemos conhecer quando Ele se revela para nós. Por isso eu quero trazer para você algumas lições, alguns princípios deste livro. Algumas coisas que nós precisamos reconhecer. E em primeiro lugar, quando a vida dói, precisamos reconhecer que Deus sempre tem um propósito. Veja o versículo 2 do capítulo 42 que nós lemos no começo. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó agora, diante da glória, da majestade, da grandiosidade de Deus, porque agora ele conhece a Deus, Deus se revelou para Jó. Jó ele começa a reconhecer algumas coisas, ele reconhece como que Deus tem um propósito. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E eu volto a algo que eu mencionei aqui na primeira mensagem desta série. Qual o propósito das nossas vidas? Qual o propósito da vida do ser humano? E eu volto à pergunta, primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas e nada pode frustrar os propósitos de Deus para nós. Uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica ao Senhor. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós que buscamos respostas
por que isso acontece, por que isso é comigo. Mas o que nós precisamos saber de verdade, ter uma convicção em nosso coração, é reconhecer que Deus tem um propósito para nós. E este propósito é que possamos viver uma vida para glorificá-lo, e Ele vai fazer de tudo para que esse propósito possa se cumprir, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Propósito de Deus. Que possamos viver uma vida que o glorifique, não pode ser frustrado na vida dos seus filhos. Ele que está à frente, Ele que está coordenando todas as coisas. E sabe, quando nós estamos passando por um momento de sofrimento, por um momento de dor, e vem um questionamento: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? E quando nós lembramos que esse é o propósito de Deus para nós, nós vamos saber que sempre a resposta é para que eu possa glorificar a Deus. Tim Keller, no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele diz algo muito interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte, veja comigo: o sofrimento está no âmago da fé cristã. Ele não apenas foi o único meio de Cristo se tornar igual a nós e de nos redimir, mas é um dos caminhos principais para nos tornarmos iguais a Ele e experimentarmos sua redenção. O sofrimento foi o caminho que Cristo Jesus trilhou em nosso lugar, para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, para morrer a nossa morte como um cordeiro que se entrega em sacrifício para a propiciação dos pecados. Cristo Jesus se entregou por nós, para nos tornar limpos, nos convida para a sua redenção. E este propósito, o propósito da redenção de Deus, não pode ser frustrado. O propósito do convite da graça irresistível de Deus para as nossas vidas, do convite de Deus para as nossas vidas, para uma nova vida com Ele, não pode ser frustrado. E se Cristo Jesus trilhou um caminho de sofrimento para cumprir este propósito, nós também, juntamente com Cristo, sofremos para que o propósito de Deus possa se cumprir, para que possamos viver segundo os propósitos de Deus. E sim, todo sofrimento ele tem um propósito. É difícil imaginar na nossa cultura, porque quando nós olhamos para as diversas formas de religiosidade, talvez o cristianismo ele é a única religião que traz um propósito para o sofrimento. Porque, em geral, nas diversas religiões, se você obedece, se você cumpre, se você vive dessa forma, se você faz tudo direitinho e correto, segundo os mandamentos, os costumes, as lendas, você vai ter uma vida próspera e feliz. É isso que as religiões vendem. Uma vida feliz em troca de um proceder. Mas uma vida com Cristo Jesus nos oferece a certeza de um propósito maior mesmo que eu sofra. Isso ninguém mais pode oferecer. Essa perspectiva de vida nós só encontramos em Cristo Jesus. Cristo tem um propósito para todas as coisas em nossas vidas e que nós temos uma esperança maior nele, em Cristo Jesus. Por isso, quando a vida dói, precisamos reconhecer que Deus sempre tem um propósito. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus. O seu plano para a redenção, para as nossas vidas, para os seus filhos,
para que possamos viver uma vida para glorificá-lo. Em segundo lugar, meus irmãos, é preciso reconhecer que somos limitados em nosso conhecimento. Versículo 3 e 4. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Quando a vida dói, meus irmãos, precisamos reconhecer que somos limitados em nosso conhecimento, mas aqui existe um grande problema na nossa geração. Um dos grandes ídolos do nosso tempo é a busca orgulhosa e incansável por respostas. Sempre precisamos de uma resposta. Precisamos ter resposta para tudo. Precisamos ter justificativa para tudo. E somos ensinados assim desde pequeno. Quem tem filho pequeno sabe aquela fase do porquê, 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 porquê. E aí a gente fala, porque sim. E a gente lembra daquele quadro, né? Quem passou esse tempo da infância com o Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim não é resposta. Porque temos que ter resposta para todas as coisas. Não admitimos quem nós somos. Não admitimos, temos dificuldade em admitir o quanto somos seres limitados. E como seres limitados, não vamos compreender todas as coisas e queremos obter e ter resposta para tudo. Queremos ter resposta para o sofrimento, queremos ter resposta para a dor. Queremos ter resposta do porquê eu estou passando por determinada situação. E sabe quando isso acontece? Quando saber que viver para a glória de Deus, quando saber que Deus tem um propósito para todas as coisas não é suficiente. Quando não é suficiente reconhecer que Deus está nos aperfeiçoando, que está nos ensinando, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Vamos viver uma busca insaciável por resposta, nos voltando para dentro. Na busca dos nossos ídolos, dos nossos anseios. E nunca vamos obter uma resposta. Quando o livro Senhor dos Anéis ele foi lançado na década de 50, uma mulher escreveu para Tolkien e questionando ele como que pode um anel tão poderoso, um objeto cheio de tanto poder se desfazer no meio de um vulcão. Como que isso pode acontecer? Indignada com aquilo. Tolkien ele respondeu a essa mulher dizendo assim: o Anel de Sauron é apenas uma das várias abordagens míticas ao fato de a pessoa depositar sua vida ou poder num objeto que é sujeito à captura ou à destruição, resultando em catástrofe para ela mesma. O que Tolkien está dizendo? Que aquele anel significava, o que ele estava demonstrando com aquilo, era que, como as coisas que nós depositamos o nosso esperança, ou poder, ou desejo, como as coisas deste mundo, desse sistema, as coisas terrenas, são frágeis e podem ser destruídas. Se você conhece a história ou já assistiu alguns dos filmes do Senhor dos Anéis, Tolkien, também um homem cristão que estava ensinando grandes princípios. Talvez muitos não compreendem, mas é interessante saber como que Tolkien estava ensinando a respeito dos ídolos
do nosso coração com aquele anel. E como isso é algo frágil. E como que uma vida distante de Deus, uma vida onde viver para glorificar a Deus não é o bastante, o questionamento se torna um grande ídolo, uma busca insaciável. Precisamos ser capazes de dizer a mesma coisa que Jó. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Reconhecer que somos limitados perante o Senhor, que não sabemos todas as coisas e que precisamos dele. Terceiro e última lição que eu quero deixar para vocês. Quando a vida dói, é preciso reconhecer que o sofrimento nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. Veja o que Jó diz no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Só podemos reconhecer e conhecer a Deus quando Ele se apresenta para nós. Deus se apresentou para Jó. Deus se apresentou para Jó não trazendo respostas aos seus questionamentos, mas demonstrando a sua grandiosidade, o seu poder, quem ele era. E Jó reconheceu o quão limitado ele era. Deus se revelou a nós através de Cristo Jesus. A expressão exata do ser de Deus. E que trilhou um caminho de sofrimento para revelar o amor de Deus para nós. Cristo Jesus se revelou a nós. Deus se revelou a nós através de Cristo Jesus, através da sua vida, da sua mensagem, da sua morte, da sua ressurreição, do seu Espírito que está vivo. E nós só podemos o conhecer mediante ao seu toque em nossas vidas. Elizabeth Elliot, num livro que eu já citei outras vezes aqui, O Sofrimento Nunca é em Vão, ela diz o seguinte: Deus responde ao mistério de Jó com o mistério de si mesmo. Em minhas próprias tribulações e sofrimento, Deus não me deu explicações, mas Ele veio a mim como pessoa. Em minhas lutas, em minhas aflições, em minhas dificuldades, está dizendo Elizabeth, que Deus não trouxe respostas. Mas quando ela olhou para Cristo Jesus, ela o conheceu. Podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós através do sofrimento do seu Filho, de Cristo Jesus. E nele nós temos um convite ao arrependimento, a uma nova vida. Quando Ele nos traz a vida, quando Ele abre os nossos olhos, quando Ele toca em nossos corações, nós vamos ter a mesma reação de Jó no versículo 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diante da dor e do sofrimento, precisamos reconhecer que o sofrimento nos leva ao conhecimento de Deus. E que o conhecimento de Deus nos leva ao arrependimento e a uma nova vida, caminhando com Ele. Diante da dor e do sofrimento, nós precisamos reconhecer que Deus sempre tem um propósito para todas as coisas. Precisamos reconhecer o quanto somos limitados e que Deus é um Deus soberano, poderoso, que está conduzindo todas as coisas e que nos levará ao seu conhecimento e que nos levará a conhecer a Ele. Talvez você tenha muitas perguntas em seu coração.
um vazio, um sentimento de solidão, que Deus se revele a você através de Cristo Jesus. Que olhar para Cristo Jesus, para o que Ele fez por você, Cristo Jesus que levou as nossas dores, as nossas aflições, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e por causa das suas feridas nós somos sarados, nós temos uma nova e viva esperança. Que essa mensagem possa ser suficiente, não para responder às suas perguntas, porque, sinceramente, acho que Deus, em alguns momentos, não está muito preocupado em responder perguntas, mas em se revelar a nós. Que você possa conhecer ao Senhor com profundidade e que conhecer ao Senhor com profundidade possa sustentar a sua vida diante dos momentos difíceis, dos momentos de sofrimento, dos momentos de dor. Deixa eu trazer algumas questões que Jó nos ensina, alguns ensinamentos que ficou marcado durante esta série de mensagens. Primeiro, nunca sabemos antecipadamente dos planos que Deus tem para nós. Nós não sabemos a plenitude dos propósitos de Deus para nós em todos os seus planos. Sabemos que existe um propósito para as nossas vidas, de viver para a sua glória, mas não sabemos os caminhos de Deus, mas sabemos que Ele está trabalhando, que Ele está coordenando as nossas vidas. Segundo, uma perspectiva vertical impede o pânico na horizontal. Olhar para Deus, olhar para os propósitos de Deus, olhar para a viva esperança em Cristo Jesus, vai ser um suporte para você enfrentar os momentos de lutas aqui. Impedirá o desespero na nossa vida horizontal. Uma perspectiva vertical será um suporte para uma vida horizontal. Terceiro, se os caminhos de Deus são mais altos que os meus, então, o que quer que Ele permita, eu me curvo em obediência diante dEle. É isso que Jó nos ensina. Um caminho de obediência. Foi muito bom falar sobre Jó neste tempo. Quantas coisas ainda Jó tem para nos ensinar. Mas que os ensinamentos dessa série de mensagens, aquilo que foi falado, fique guardado em seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque diante da dor, do sofrimento, nós reconhecemos que para tudo o Senhor tem um propósito. Quando a vida dói, nós reconhecemos, ó Deus, o quão pequeno e limitado nós somos. Mas quando a vida dói, são oportunidades para conhecermos ao Senhor de forma mais profunda. Então, Pai, leva-nos, ó Deus, a um conhecimento do Senhor, de quem o Senhor é, dos seus propósitos, dos seus caminhos para a nossa vida, conforme o seu querer, ó Pai. Sustenta e fortalece os nossos corações, ó Deus, diante das lutas, das dificuldades, das dores, certo de que o Senhor tem um propósito, ó Deus. Então fortalece, ó Pai, as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos andar segundo os seus propósitos e viver para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Teu Santo Espírito esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Fique agora com
mais uma aventura no deserto, uma jornada com Deus, um encontro da Do Alto Kids. Junte as crianças, participe com elas, está aqui o link. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.